Olá galera, aqui é o Indiana Gilbert Jones da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. E eu quero perguntar uma coisa para você hoje. Você sabia que você tem dois cérebros em um? E eu vou dizer para você por que é importante que você saiba disso. Imagine que você vai participar de uma corrida e você vai para essa corrida com o seu carro sem pneus, sem as rodas. Você precisa saber que você não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas a maioria dos professores de inglês, a maioria das escolas de inglês não sabe que nós temos dois cérebros em um. Mas pesquisas da Universidade de Harvard disseram e provaram que nós temos esses dois cérebros em um. Por que isso é importante você saber? Porque na hora que você vai falar inglês, se você não entender que você tem esses dois cérebros, ou usar só uma parte deles, só uma metade, isso pode não só impedir você de falar inglês, mas presta atenção, pode fritar o seu cérebro e você não só não vai conseguir falar inglês nunca, como você pode ter problema até para aprender outras coisas na sua vida. E definitivamente é isso que você não quer. Eu quero dar um exemplo de uma coisa prática que você pode confirmar aí no seu dia a dia. Por exemplo, palavras são armazenadas no nosso hemisfério esquerdo, que é um dos lados do nosso cérebro, enquanto as imagens são armazenadas no nosso hemisfério direito, que é o outro lado. A 99,99% das escolas de inglês no Brasil trabalham só no hemisfério esquerdo. É por isso que 95% da população brasileira não consegue falar inglês. É por isso que só 5% das pessoas aqui no Brasil é que conseguem falar inglês. Por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil trabalhando no lugar errado, trabalhando do jeito errado. Aí você pode me perguntar, e qual é o jeito correto? O jeito correto é o jeito que eles chamam, e nós trouxemos esse modelo para o Brasil, então nós chamamos de Total Mind. Total Mind é mente total, é você usar os seus dois cérebros para aprender. Deixa eu dar um exemplo para você. Pega a letra de uma música. Vamos imaginar que você está lendo a letra. Se você estiver lendo a letra, você está trabalhando com o hemisfério esquerdo. Por isso que eu falo que as escolas de inglês, elas estão fritando o seu cérebro. Porque quando elas fazem você só ler, e por isso que as escolas de inglês têm livrinhos de inglês, e nós abominamos livrinhos de inglês aqui no Brasil, tá? Quando você só lê, o que acontece? Você só trabalha no hemisfério esquerdo. Quando você escuta essa mesma música, estamos falando de uma música, você trabalha no hemisfério direito. Só isso já seria muito superior, mas não suficiente, tá? Se você tiver que escolher uma das duas coisas, trabalhar só hemisfério esquerdo ou só hemisfério direito, escolha trabalhar só hemisfério direito, tá bem? Mas você não é obrigado a viver a ditadura do ou. Hemisfério esquerdo ou hemisfério direito. Essa frase não é demais? Por que viver a ditadura do ou, quando você pode usar a abundância do e? Você pode trabalhar com o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito na hora de você aprender. E aí tá a mágica. Mas Gilberto, como é que eu faço? Não é a mesma música? Você não estava lá lendo a letra ou ouvindo a música? Sabe o que você faz agora para trabalhar com os dois hemisférios? Canta a música. Quando você canta junto à música, você está trabalhando nos dois hemisférios cerebrais. Gente, não é uma coisa simples demais. Por que as escolas de inglês aqui no Brasil não sabem disso? Por que as escolas de inglês ficam fritando o cérebro dos seus alunos na hora deles aprenderem a falar inglês? E é curioso, eu uma vez vi um professor falando que a música não serve para você falar inglês. A música não serve. E aí, eu gosto de provar, porque como eu trouxe para o Brasil um método há 20 anos, não trouxe ontem não, eu trouxe há 20 anos um método que ensina as pessoas a falar inglês em 8 semanas, e como a minha promessa, poxa, gente, se eu estiver mentindo aqui a respeito de ensinar você a falar inglês em 8 semanas, eu posso ir preso, tá?
Então, como é que é? Isso é propaganda, você vai preso. Gente, eu já ensinei juiz, já ensinei advogado, policial. É legal porque uma vez veio um cara da Interpol, eles vieram investigar a gente, tá? Fizeram uma denúncia. Eles acharam que que a gente estava num porão, sabe? Num subterrâneo. E quando ele chegou lá, putz, a Universidade do Inglês é a maior escola de inglês pela internet do Brasil, né? E aí, quando ele chegou lá, viu o nosso tamanho, ele sabia que a gente não era um porão. E ele voltou depois com um ofício do chefe dele para que ele pudesse aprender inglês com a Universidade do Inglês, porque apesar dele ser da Interpol, ele não falava inglês e ele aprendeu a falar inglês com a gente. E eu não estou preso, tá bem? Então essa é uma história muito divertida que a gente fala, né? Mas só para você entender a seriedade disso. Mas esse professor fala assim, ó, música não dá para aprender. E eu provo tudo que eu falo, tudo que você vê que eu estou falando, eu provo porque eu testei, foi testado aqui no Brasil, foi testado lá fora, foi testado pela Universidade de Harvard, nada vem aqui da minha boca, coisa que eu viajei, imaginei. O que foi novo aqui no Brasil é a gente ter introduzido, junto com a metodologia, filmes de Hollywood, mas eu não vou falar disso aqui para você hoje. Eu quero falar da música, falar dessa questão da música. E ele disse, não dá para aprender com música. E recentemente teve aqui no Brasil um cara que eu gosto muito dele, chama Lionel Rich, mas eu não consegui assistir o show dele, esse eu gostaria de ter ido, porque eu fiquei sabendo, hoje e o show já era amanhã e não tinha mais ingresso. Aí quando eu fiquei sabendo não tinha mais ingresso. E ele contando numa entrevista que ele deu aqui no Brasil, a respeito de quando ele vai para países que lá na Arábia, lá no Oriente Médio, países que falam árabe. Ele diz que chegam pessoas até ele e falam, Mr. Rich, Lionel, eu aprendi a falar inglês com as suas músicas. E aí, gente, você pode falar o que quiser, mas contra fatos não há argumentos. Então, a Universidade de Harvard está dizendo que você pode aprender inglês com música usando os dois cérebros, o seu total mind, a sua mente total. O Lionel Rich está dizendo que ele encontrou pessoas ao redor do mundo que aprenderam a falar inglês com música, com as músicas dele. Eu estou dizendo para você que nós já ensinamos mais de 39 mil pessoas aqui no Brasil a falar inglês fluente, muitas delas em 8 semanas e utilizando música. E tem um professor que vai dizer que não dá para aprender a falar inglês com música. Então, você escolhe o final, você decide com quem você quer ficar. Mas, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, se aprofunda nesse tema. E você pode perguntar, mas Gilberto, como é que eu faço para me aprofundar nesse tema? Eu quero dar um presente para você. É um guia prático para você aprender inglês em 8 semanas. Não vai te custar nada. Tudo que você tem que fazer para ter esse guia prático é procurar nesse vídeo aqui que você está assistindo, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tem um link. E nesse link, você vai colocar, você primeiro clica no link, você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês, aí você clica nesse link, vai ser redirecionado, aí você vai colocar o seu e-mail lá, você vai colocar o seu e-mail, e esse e-mail nós vamos enviar esse material para você. Tenha certeza de que você vai colocar a Universidade do Inglês lá entre os seus favoritos, para que esse material não vá para sua caixa de spam, ou coisa parecida assim, tá bem? Então, é isso só o que você tem que fazer, e eu quero dizer para você que se você estiver sério, nós estamos só iniciando a jornada para você falar inglês. Ao longo do caminho, eu quero te mostrar que é possível que você esteja falando inglês e falando inglês rápido. Eu quero pegar hoje pela sua mão e só largar quando você estiver falando inglês fluente, ok? Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.